Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre livros ruins que eu amo. Como que eu cheguei a essa conclusão do que é ruim, né? Na verdade, eu fui nos meus livros lidos, todos os meus 600, sei lá, 700 livros que eu tenho lidos aí desde 2012, 2013, organizei eles por nota, da menor nota geral do público, a avaliação média do público, até a maior. Então eu peguei livros que são muito mal avaliados no Goodreads e no Scoob no geral também, só que eu amei. Livros têm uma nota baixa, mas eu gostei muito deles e eu não concordo com essa avaliação baixa. Então, livros ruins que eu amo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, esse vídeo tem o apoio da Estante Virtual. Se você não conhece, Estante Virtual são os parceiros que estão aqui no canal há muito tempo. Eu sempre trago para vocês falando sobre eles, mas se você ainda não conhece, é um marketplace de livros novos e seminovos que conecta vocês com pequenas livrarias, pequenos livreiros, sebos ao redor do Brasil. Então é muito bacana você entrar lá e você é conectado com várias lojas diferentes ao redor de todo o nosso país, só que você consegue encontrar livros novos, seminovos, livros raros, aquele livro que você está procurando há muito tempo que você não encontra em lugar nenhum, muito provável que tenha disponível lá na estante virtual. E agora a gente está em comemoração ao mês Geek, né? Porque agora em maio a gente tem o dia do Star Wars, se eu não me engano é dia 4, dia 3 ou dia 4 de maio, e tem o dia do Orgulho Nerd também, que é mais pro finzinho do mês. E na estante virtual você não encontra só esse acervo gigantesco, essa biblioteca imensa de livros e títulos, basicamente todos os títulos que vocês devem ter na wishlist de vocês encontram para comprar lá, mas também nesse mês geek a gente tem HQs, mangás, livro de sci-fi, livro de suspense, de terror, justamente para comemorar o mês geek. E no estante virtual é muito bacana também que quando você entra no site tem curadoria deles, né? Tem listas de livros ali, seleções para você conhecer livros novos também. E vocês já sabem que eu sou o maior defensor da estante virtual, porque é uma forma de você apoiar o consumo consciente, essa cultura do reuso. E você comprando no estante virtual, você super ajuda essas pessoas, tá? Pra gente conseguir sobreviver nesse mercado literário do Brasil. Então eu vou deixar o linkzinho pra vocês aqui embaixo, como sempre. Vou conferir se tem o cupom ainda, não tem essa informação aqui no meu ponto, mas qualquer coisa eu deixo o cupomzinho aqui na descrição pra vocês também. Não deixa de conferir, não deixa de conhecer e aproveitar as promoções agora do mês Geek, tá bom? Bom, vamos começar então com este vídeo e vamos falar sobre livros com avaliações ruins. Eu vou abrir aqui o Goodreads para ir falando para vocês qual é a nota desses livros e o que mais ou menos as pessoas falam de ruim deles. O primeiro livro é O Sonho de Eva, do Chico Anis. Eu li esse livro aqui lá, acho que na época do Aula de Ressaca, há muitos anos, 2013, 2014, por aí. Eu já falei muito sobre esse livro, eu gosto muito dele, ele tem uma premissa muito legal que é em relação a sonhos, né? Então pessoas que conseguem ter esses sonhos lúcidos e conseguem, dentro do sonho, fazer coisas, você não tá totalmente desligado ali, né? Você tá consciente durante o sonho e tem toda uma trama policial em volta disso. Só que esse livro, ele tem 3.35 no Goodreads, a média dele, é uma média muito baixa, e se eu não me engano eu dei 4 estrelas e meia pra ele. O que eu tô vendo aqui é que as pessoas dizem que é um pouquinho descritivo, personagens rasos e soluções rápidas, que só são alcançadas por facilitações risíveis do roteiro. Ó, falou bonito. Eu confesso que quando eu li, eu achei uma leitura muito rápida, eu fiquei muito compenetrado na trama e nos personagens em si. Eu lembro até hoje de alguns personagens desse livro, só que também eu não tinha muito critério na época. Era ali nos meados do começo da minha vida literária, de eu fazendo conteúdo pra internet, pro canal, enfim. Então eu não era muito crítico em relação às coisas. Talvez hoje em dia, se eu lesse, eu poderia concordar com algumas dessas afirmações. Mas eu sempre tive muito carinho por esse livro. Eu sempre lembrei ele como um livro policial envolvendo essas coisas sobrenaturais e místicas de sonho. Se você gosta desse assunto, é um livro muito massa em relação a isso. Então eu só tenho coisas boas a falar sobre ele. O próximo livro é O Sombra do Paraíso, do David Goyer. Esse livro, ele foi lançado pela Aleph, lançou o primeiro, e ele é uma série de 4 livros, se eu não me engano. Só que nunca foi publicado as continuações, porque realmente ele foi muito mal, ele vendeu pouco, as pessoas não gostaram desse livro, e eu amei esse livro, eu lembro dele até hoje também. Ele é outro livro com elementos sci-fi, a média dele aqui no Goodreads é 3.45, e pelo que eu tô vendo as pessoas não gostam, é excesso de termos técnicos, de coisas científicas ali, e que os personagens também são personagens difíceis de você se conectar e de gostar deles e se importar com eles. O que eu lembro dessa época, mas falam que é bem cinemático e realmente isso eu concordo. O que eu lembro dessa época, desse livro em específico, é que ele tem um clima muito dark, assim. Ele é um livro que se passa, eles vão visitar, se eu não me engano, um asteroide que tá se aproximando da Terra, mas tá muito estranho. E eles vão até esse asteroide para tentar entender, e eles descobrem que dentro do asteroide tem coisas, é meio que tipo um planeta,
um negócio ali. Eu sempre gostei muito dessa vibe de livros que se passam em alguma coisa no espaço onde você sente essa claustrofobia, onde você sente aquele medo, sabe? De você estar sozinho no espaço, um lugar completamente escuro, aquele lugar inóspito que você não tem aquela familiaridade da Terra, sabe? E eu senti muito isso nesse livro. Aí, a gente vai chegando mais pro meio, pro final, onde a gente descobre o que tá rolando, e é simplesmente bizarro. Tem umas coisas ali, as reviravoltas, algumas explicações dessa história que são bizarras e foi tipo de arrepiar, de medinho, de trancar o cu mesmo. E eu gostei muito, eu fiquei muito gritando. Eu lembro que eu li assim e nem piscava de tão empolgado que eu tava com a história. Agora, se realmente os personagens eram rasos ou não, isso eu não posso confirmar. Porque eu não lembro. Mas eu lembro que eu talvez nem tenha me importado tanto com os personagens, me importei mais com a trama, porque ela era muito legal mesmo. E é uma pena que esse livro nunca foi publicado as continuações, porque eu quero continuar. Aí eu fui lá, se eu não me engano, eu comprei o e-book deles em inglês, porque eu quero terminar essa série. Bom, agora a gente vai pra ligações da Rainbow Rowell. Eu fiquei chocado e eu fiquei tipo, como assim um livro da Rainbow Rowell tem 3.55? Essa é a média. Não é tão baixa, né? 3,5. Mas no Goodreads, onde a gente tem 160 mil avaliações, é uma nota baixa, né? Quer dizer que muita gente deu 3 estrelas pra esse livro e eu dei 5 estrelas, eu amei. Esse livro foi muito importante pra mim. Eu sempre falo isso sobre ligações. Ele fala sobre uma pessoa que ela tava passando por um momento muito ruim no relacionamento dela e ela tava tentando consertar isso e tentar entender mais sobre ela e sobre o relacionamento dela. E na época eu tava passando por exatamente isso. Eu tava passando por um momento onde eu tava numa coisa muito ruim, tentando entender tudo que tava rolando. Então ele falou muito comigo, foi muito pra mim naquele momento. Fora que esse livro também tem momentos em que se passa ali no Natal, que é uma época também muito importante pra mim. Cenas ali dela, tipo, aquelas cenas clássicas de filme onde ela sai na neve pra bater na porta da casa dele. Aquelas coisas bem clichê que eu amo. Deve ser por isso que eu gostei tanto. Mas eu não sei o que o pessoal fala de mal dele. Deixa eu ver. Dos meus amigos aqui, olha, eu tenho boas amizades nesse Goodreads, hein? Todos os meus amigos deram 5 estrelas. Laila, Jéssica, Thelma, Paulo Hatz, tá aqui, ó, 5 estrelas. Duz, Vitória, Gisele, só 5 estrelas. Eu acho que o povo dos Estados Unidos que é mal amado. Gente, eu não tenho uma review ruim. É tudo 4, 5 estrelas. Chocado. Deixa eu ver se eu acho alguma 2,5, mas não falou por quê. Aqui, achei uma de 2,5 com uma lista do que não gostou. Personagens, não gostou. Por mais que mostre os defeitos dos personagens, essa pessoa acha que não chegou a conhecer de verdade eles. O que eu discordo, a gente tem muito sobre a coisa da protagonista ali, né? Porque a gente tem bastante flashback nessa história e a pessoa aqui também achou que esses flashbacks distraíam bastante da história. E pra mim foi o que foi mais legal, porque tem esse elemento mágico do telefone aqui na história que a gente fica indo e voltando mesmo, mas eu amei. Então é isso. Ai, eu tenho muito carinho por esse livro, muito mesmo. Pena que as pessoas não gostam. Mas meus amigos gostam, então é o que importa. O próximo já posso até imaginar porque que a nota dele é baixa, que é o Fraude Legítima da Ian Lockhart. A média dele, meu Deus, a média desse é 3,2. É muito baixa, com 35 mil avaliações. Fraude Legítima, já falei bastante com vocês, o que eu mais amei nesse livro é ele sendo contado de trás pra frente. A gente começa no capítulo, sei lá, 30, aí o próximo capítulo é o 29, depois o 28, 27, então é tipo de trás pra frente mesmo, e a gente vai entender o que aconteceu pra tá no jeito que tá hoje. E eu achei isso muito criativo, muito legal. Aí que tá, né, já falei isso várias vezes pra vocês, que falam que esse livro é uma cópia do Mr. Ripley, lá, talentoso, o Sr. Ripley, alguma coisa assim, que eu não li. Então acho que o povo deve ter ficado muito emputecido com isso. Talvez se eu tivesse lido o outro livro, que esse aqui copiou, no caso, talvez eu teria achado a mesma coisa e também ficado puto, mas como esse foi o meu primeiro contato com essa história, eu amei demais. Agora eu acho que lendo o original, entre aspas, eu acho que eu vou amar mais ainda. Então vai ser só sentimento de amores mesmo. Eu amo, mas pena que as pessoas não gostam. Outra coisa que aconteceu exatamente a mesma motivação do Sombra do Paraíso é o 172 Horas na Lua. Esse livro também é outro clássico aí do canal que eu li lá por 2014. Eu amei muito a vibe dark, a vibe cagaço que esse livro dá também. São jovens que eles são atraídos através de um reality show pra levar eles pra Lua, só que chega lá, na verdade, eles veem que não tem nada de reality show, é uma coisa muito bizarra e começa a acontecer coisas bizarras na Lua. Parar pra pensar, é parecido, né? Tipo, um tá na Lua, outro tá no asteroide, as pessoas vão, chega lá, é um clima muito bizarro. Então, é uma temática que eu amo e provavelmente foi por isso que eu gostei tanto de 172 Horas na Lua. A média dele é 3,5 no Goodreads. Mas eu tô vendo aqui também, todos meus amigos 5, 4 estrelas. 4,5,
5 estrelas, a maioria gostou. Mas o que eu sei, que eu lembro das pessoas reclamando desse livro e porque muita gente não gosta dele, é que até você de fato chegar na Lua é um caminho um pouco lento, né? Tem um começo muito introdutório, onde a gente vai ver sobre a vida dos personagens, então pode se arrastar, pode encher um pouco o saco esse começo desse livro até você de fato chegar no negócio acontecendo ali, né? Mas eu não vi passar, juro pra vocês, eu li essa primeira metade do livro que eu me diverti igual. E o livro também tem vários insertzinhos de ilustrações que deixa o clima mais dark assim ainda, então eu amei. Próximo livro é Hazelwood, da Melissa Albert. Esse é um livro que eu estou, inclusive, muito empolgado. Possivelmente vou ler a continuação dele nesse mês ou mês que vem. Infelizmente não saiu aqui no Brasil. É só uma duologia, são só 2 livros. Mas eu comprei o segundo em inglês, então tô muito empolgado pra ler. O Hazelwood, ele tem 3.5 também, 3.58, com 80 mil avaliações no Goodreads. Isso aqui eu também acho que eu entendo, porque as pessoas consideram ele um livro ruim, porque nem todo mundo gosta, ou acaba dando 3,5, 3 estrelas. Hazelwood, vocês podem ver uma temática comigo nesse vídeo. Eu gosto de livro dark, eu gosto de livro maluco, eu gosto de livro onde você tem aquele sentimento creepyzinho que você tá lendo que você fica... Meu Deus, o que tá rolando? O Derek do céu. Acontece muito nesse livro, porque vão rolando algumas coisinhas que não são explicadas de começo. Você vê a protagonista passando por algumas coisas ali, você fica muito com um leve cagacinho. Até que você entende e a gente tem todo um acontecimento, uma sucessão de eventos ali mais pro final da história, os últimos 30%. Mas até chegar lá, é um caminho onde vão acontecendo várias coisas creepies. Eu acho que isso pode parecer para as pessoas uma coisa mais bem introdutória, assim, uma coisa mais devagar também, ou um sentimento que pode ser meio aesthetic, um sentimento Tumblr, um livro Tumblr, mas foi um livro Tumblr que eu gostei, e eu lembro que eu ficava muito intrigado pra entender o que tava rolando dessas coisas creepies e também ver o que ia acontecer com a protagonista, e quando a gente vê que tem umas ligações com esses elementos da capa, uma coisa meio conto de fadas assim, é mais legal ainda, é simplesmente incrível. Eu amei demais. Vamos continuar na mesma temática com agora a Casa Assombrada do John Boyne. Ai, Victor, por que você gostou? Ai, porque é creepy, porque é dark, porque dá uma tensãozinha. E realmente é, gente. Eu acho que, na verdade, na época que eu li esse livro, foi o meu primeiro livro de Casa Assombrada, dessa temática, né, de coisas tensas que acontecem dentro de uma casa. E eu sou cadelinha da escrita do John Boyne. Eu acho que tudo que ele escreve, a forma como ele escreve é muito cativante pra mim. Tanto que outro livro dele que muitas pessoas não gostam é o Noah Foge de Casa. E eu amei esse livro, achei muito sensível, muito bonitinho. Até a Gleice, minha amiga, eu postei no Instagram indicando o Noah Foge de Casa. Ela foi lá nos comentários, tipo, amigo, pelo amor de Deus. Mas eu não posso fazer nada, eu gosto da forma como o John Boyne conta histórias, eu sou simplesmente cativado por elas. E a média dele é 3.59 também. O que eu tava vendo aqui, as pessoas acham arrastado, as pessoas acham repetitivo, as pessoas não gostam muito da reviravolta. Eu lembro da época que eu li que eu, na verdade, amei a reviravolta. Achei muito legal. E esse é um livro super fininho também. É um dos menos falados dele. Na verdade, o John Boyne tem vários livros que são pouco comentados. E esse aqui é um deles, mas eu amo. Inclusive, deu vontade de reler agora. Próximo livro, Miniaturista, da Jessie Burton. Inclusive, um fun fact pra vocês, coisa que ninguém tava sabendo porque teve zero divulgação, mas esse livro vai ganhar uma continuação. Miniaturista que saiu, deixa eu até ver o ano que foi publicado, ó, quando a Intrínseca ainda carimbava, a cortesia Intrínseca. Quando tinha esses carimbinhos da editora. Faz muito tempo que isso aqui saiu. 2014. 6, 7, 8 anos já que eu li esse livro. Nossa, faz tempo, hein? Miniaturista, eu acho que o que eu gostei muito nele, que ele foi um prelúdio, um prólogo pro GF de hoje que gosta de drama. Ele foi um gostinho que eu tive na época dessa coisa de drama de família, coisa de época também, né? Porque vocês podem ver aqui pela ilustração, se passa nessa coisa meio vitoriana, se não me engano é na Espanha ou na Holanda. Aqueles nada a ver um com o outro, né? Onde que se passa? Agora eu quero achar. Amsterdã. Ó, nenhum nem outro. Esse livro ele já tem uma média um pouquinho maior do que os outros. Esse aqui é 3.61. E o que eu lembro que as pessoas falam que não gostam dele é que ele começa morno, aí ele esquenta um pouquinho no meio, aí ele fica morno, frio, mais pro final. Talvez eu concorde um pouco que realmente ele não é um livro que você fica... Não é aquela coisa estrondosa, aquela coisa explosiva. Mas, na época, como foi meu primeiro contato com essa coisa de drama e coisa de época, eu fiquei simplesmente apaixonado. E eu tenho também umas memórias muito boas sobre ele. Eu li esse livro numa maratona 24 horas, eu li ele assim, gostei demais. E, deixa eu ver pra vocês confirmar, o título do segundo livro é o The House of Fortune, que tem uma capa linda também. Vou ver se eu acho pra colocar aqui pra vocês. Ele é bem parecido com essa, só que tem os elementos agora mais verdes. E eu já tenho esse livro no meu Kindle, porque eu também consegui uma cópia antecipada
antecipada dele, um Ark. E eu tô muito animado pra ler, só que eu acho que... Eu não sei se talvez eu tenha que reler o primeiro. Se eu não me engano, se passa 20 anos depois e é outra pessoa que a gente vai acompanhar. Mas ainda assim... Nossa, olha isso aqui. É muito bonito esse livro. Nossa, eu fiquei muito apaixonado quando ele saiu. E a história também muito boa. Agora, um livro que também eu vou resgatar isso aqui de 1932, das épocas de outrora, junto com os Incas, quando eu comecei o meu canal também. Um livro que eu li lá atrás e eu amei. Ele fez zero sucesso. Tem continuação que nunca saiu também, e eu comprei essas continuações em inglês. Mas é O Inquisidor, do Mark Allen Smith. Esse livro... Ó, pronunciei bonito agora, hein? O Inquisidor, ele tem 3.65 a média dele no Goodreads, mas tem poucos leitores. Tem 2.000 pessoas só. 2.298 pessoas que leram esse livro. Então, realmente, ele é um livro não tão popular assim. Se não me engano, é uma duologia. São duologia. O segundo chama The Confessor. O Inquisidor, o legal dele é que é um livro de suspense, thriller, só que ele é do ponto de vista de um torturador. Então é o cara que ele é pago ali pra ir torturar, tirar informação de pessoas. Só que no começo da história, ele é obrigado a torturar uma criança. E ele se recusa a fazer isso, afinal ele não é um monstro sem coração. Apesar do trabalho dele ser muito suspeito, mas ele se recusa a fazer. E daí, ele na verdade ele não faz nem com cardíacos, nem com crianças. Então, tô safe, porque eu sou cardíaco. Mas enfim, daí, ele vai se aproximar dessa criança e tal. Eu gostei muito desse elemento, acho que foi o único livro nesses 9 anos de canal que eu li um livro que a gente acompanhasse uma pessoa que é responsável por fazer as torturas. É uma premissa muito única e eu achei isso muito, muito bacana. Gostei muito do ritmo da história. Eu lembro que eu também li esse livro super assim, foi assim, uma diversão e foi uma descoberta nova pra mim, né, no gênero, que eu também não lia muito livro desse gênero na época, mas eu sei que as pessoas dizem que pode ser sim um livro muito arrastado, muito lento. Eu não achei, e que também é um livro que não é muito realista. Realmente, né, a gente não costuma acompanhar a vida de torturadores e o que ele fala aqui realmente pode ser um pouco fora da realidade, mas eu gostei do autor se arriscar em fazer essa coisa justamente diferente, sabe? Algumas pessoas chamam de pornô de tortura, mas se você ler Uma Vida Pequena, isso aqui não chega nem perto, né? Então, quer dizer... Bom, o próximo e penúltimo livro dessa lista é o Artemis, do Andy Weir. Assim, é muito engraçado que os livros do Andy Weir são muito aclamados, né? O Perdido em Marte, Devoradores de Estrelas, todo mundo ama. E eu não gostei. Eu abandonei esses 2 livros dele. E esse é o livro que todo mundo odeia e eu amei. Ou seja, né? Como sempre, sendo do contra do BookTube. Mas o Artemis, ele tem uma média de 3.68. Não é tão baixo assim. E tem 215 mil leitores. Esse foi um livro que, quando eu li, na época, fazia muito tempo que eu não virava a noite lendo um livro. Ou não ficava, até 4 horas da manhã lendo. É algo que, hoje em dia, eu simplesmente não consigo fazer. Porque eu tenho que acordar cedo pra trabalhar, né? Pra fazer as coisas aqui do canal. Ou pra ir na academia, enfim. Aí eu não tô tendo mais essa possibilidade de ir dormir 5 horas da manhã. Inclusive, gostaria de pegar um dia aí, umas férias e fazer isso. Mas enfim, e o Artemis, ele foi essa leitura completamente viciante, compenetrante, que eu tinha que ler mais um capítulo, e quando eu vi já era altas horas da madrugada. Eu fiquei muito feliz com esse sentimento. Ele é um livro mais leve, ele é um livro mais YA, ele é um livro mais cheio de ação. Eu gostei muito dos elementos tecnológicos dessa história, só que todas essas coisas que eu tô elogiando são coisas que as pessoas podem não gostar. Ou seja, por ele ser um livro mais leve, YA e tal, algumas pessoas acham que ele é um livro sem muita profundidade, ou que o protagonista parece muito crianção demais, e tem, na verdade, tem ele, é um protagonista e uma... Não, tem a heroína. Ai, não lembro. Eu sei que tem uma personagem mais velha e que, às vezes, fala como se fosse uma adolescente também de 15, 16 anos. Então, às vezes, a coisa ali não bate. Questão dos personagens, questão da escrita, questão do ritmo, questão de... Na verdade, o livro, no geral, ser meio bobinho. Eu não sei, talvez o livro seja. Mas, pra mim, ele foi tudo que eu precisava ler no momento. E ele foi uma leitura gostosa, uma leitura rápida, que me entreteve demais. E eu simplesmente amei. Então, sou... suspeito pra falar. Bom, vamos pro último livro agora, que é A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Esse eu fiquei chocado que a nota dele é baixa, porque eu vivo ouvindo falar dessa série. Quando tava saindo, era todo mundo lendo essa série. Agora que já faz 1 bilhão de anos que saiu, também eu vejo volta e meia alguém lendo. Eu não terminei, preciso concluir, mas ela tem 3.7. É a média no Goodreads, com 58 mil leitores. Eu ia falar milhões de leitores. 58 mil leitores. É uma série de 6 livros, então um pouco longa, mas eu completamente entendo, porque o primeiro, esse aqui,
eu dei 3,5, 4 estrelas, eu fui começar a gostar a partir do segundo, terceiro. O Queda dos Reinos, ele é um livro de fantasia com todos os clichês possíveis. É o livro de fantasia mais light que você pode encontrar, assim, pra quem tá começando mesmo. Com aquela coisa da princesa, do assassino, e dos cristais, e encontrar os cristais da magia, e a magia do fogo, a magia da água. Todos os elementos clichês de uma história de fantasia a gente tem aqui. Só que é aquele livro que você não vê o tempo passar e é uma leitura tão, assim, refrescante, sabe? Aquela coisa quando você sai de um livro pesado, quando você tá num mês lendo aquele monte de história nova, com elementos, com coisa, aí você quer aquela coisa levinha, gostosa, só pra trazer aquela lembrança de que, nossa, como eu amo ler. Então, o Queda dos Reinos, ele é isso, ele é uma série que te traz você lê aquela coisa tão levinha, gostosa, que você sente prazer nisso. Então, pra mim, ele é uma série de conforto, é uma série quando você realmente tá precisando de um descanso. Só que a gente tem todos esses poréns, que esse descanso é às custas do livro ser um pouco basicão demais e às vezes raso. Eu lembro que tinha algumas coisas com os personagens no primeiro livro que eu não gostava também, mas no geral eu gosto muito dessa série. Eu li ano passado, na maratona, eu acho, o terceiro ou quarto livro, acho que eu li o terceiro, e eu fiquei assim, tipo, quando eu li, nossa, eu realmente amo muito esses livros, eles são muito gostosos de ler. Lembrei que eu gostava, aí eu fiquei muito animado agora pra continuar e ler o quarto, quinto, sexto. O pessoal fala que o final é meio assim, então eu estou com medo. Mas eu amo Queda dos Reinos, mesmo assim. Fica aí a recomendação de livro de fantasia levinho. Bom, gente, esses são os livros ruins aí, mal avaliados no Scoob. Não chega a ser mal avaliado 2 estrelas, né? Mas são livros com uma média pro Goodreads, que é um pouco baixa, mas que eu amo, apesar dos defeitos, apesar de tudo. Então deixa aqui nos comentários livros que tem os seus defeitos ali, tem aquelas coisas que você admite que não poderia melhorar, mas mesmo assim você ama apesar dos defeitos, né? Aquela coisa a gente ama que tá por dentro, não por fora. Enfim, comenta aqui embaixo comigo que eu vou adorar saber. Antes de você ir embora desse vídeo, dê o seu joinha, né? Ajuda o engajamento com comentário, joinha, se inscreve se você não for inscrito. E também eu tenho um programa de membros aqui onde você pode apoiar o meu canal para eu conseguir viver de YouTube. Você se tornando membro desse canal, você recebe conteúdo extra, tem leituras conjuntas, grupinho no WhatsApp, você recebe marcador do canal. A gente também tá com um projeto de ler todos os livros do Brandon Sanderson. É uma vertente do programa de membros, a gente tem as LCs todo mês, mas eu juntei um grupinho ali do pessoal que tava interessado em ler Brandon Sanderson e agora a gente tá lendo por fora também. Então assim, o pessoal recebe todas as informações com antecedência, coisas que estão rolando nos bastidores, todo mundo tá sabendo por lá. Então se você quiser fazer parte desse grupinho, é só assinar e tá aqui embaixo o linkzinho pra você se tornar um membro, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!